Qualquer pessoa que esteja com medo de retornar ao seu país de origem por haver sido maltratados poderão pedir asilo nos Estados Unidos. O asilo é uma forma de alívio migratório que proíbe a deportação de indivíduos de seus países de origem onde suas vidas estão em perigo. Neste vídeo, mostraremos uma técnica mental que você deve aprender antes de apresentar o seu caso. Lembre-se, o caso está em suas mãos. Memorize 5 dessas perguntas abaixo e certifique-se que sua solicitação de asilo, sua evidência e seu depoimento contam com as provas que detalham essas 5 perguntas. Ao fazer isto, estará cobrindo 5 elementos fundamentais que são considerados em um caso de asilo: o que, o qual, quem, por quê, polícia, outro lugar. O que, o qual? O primeiro elemento em um caso de asilo é o que, o qual. Isto significa que você sofreu maltrato ou foi ameaçado no passado. Qual foi o maltrato que você sofreu ou qual foi a ameaça que lhe fizeram? O que aconteceu no seu país que lhe fez ir embora? Que tipo de maltrato pode lhe trazer medo futuramente? O asilo apenas reconhece certos tipos de ataque de perseguição. Existem vários casos de perseguição. Geralmente falando, um caso de perseguição é uma ação que atua contra a liberdade, saúde e risco de vida de uma pessoa. Usualmente, é mais fácil demonstrar que um ato de perseguição pode ser considerado se este lhe expõe a um perigo imediato. Normalmente, não é suficiente dizer que existe muita violência no seu país. O maltrato ou ameaças terão que ser em contra da pessoa que está desejando obter o asilo. O que acontece com seus filhos e parentes? Quem? O segundo elemento é quem. Você tem que explicar quem cometeu o maltrato ou o ato de perseguição à sua pessoa. Quem ameaçou a sua pessoa de maltrato ou perseguição? Ou de quem tens medo de que lhe persiga ou maltrate no futuro? É importante explicar ao juiz ou juíza quem lhe ameaçou ou maltratou para poder demonstrar a gravidade da situação qual lhe forçou a sair do seu país. Se você não tem certeza de quem o maltratou ou ameaçou, tens que pensar em que você acha que é o responsável por esse maltrato. Não é suficiente dizer que todos sabem quem é, que certa pessoa é perigosa porque o juiz irá considerar como fofoca. Pode ser difícil, mas se possível, apresente exemplos de outras situações onde o mesmo grupo ou pessoa, quem lhe perseguiu, também atuou em contra de outros indivíduos. Por quê? A seguir, tem que explicar o porquê. Por que eles o escolheram? Por que você pensa que eles maltrataram você? Ou podem lhe atacar no futuro e não outra pessoa? Se outras pessoas também estão sendo atacadas, quais são as características em comum? É claro, não temos uma ideia segura que justifique o pensamento da pessoa que quer nos maltratar, mas na maioria dos casos, podemos ter uma ideia geral dos motivos ou razões por qual nos queira maltratar. Por que você está sendo considerado como alvo? Por que querem maltratar você? É importante considerar o porquê. E se a razão pela qual você está sendo visto como alvo tenha algo que ver com sua identidade? Cada um de nós, como seres humanos, somos únicos. Por esse motivo, existem tantas características como raça, religião, nacionalidade, visão política e outros aspectos de nossa personalidade que não podem mudar e não deveriam ser forçados a mudar. Tudo isso nos define como um grupo dentro da nossa sociedade. Traços únicos como nossa orientação sexual, gênero, nacionalidade, estado social, idade, afiliação a grupos indígenas, visões políticas
ou carreiras de escolha. Às vezes, a gente não se vê como parte de um grupo específico dentro de nossa sociedade, mas talvez na vista de outros, sim. Polícia, governo. O quarto elemento que ajudaria a ganhar um caso de asilo é poder demonstrar que a polícia e o governo podem lhe proteger ou controlar a qualquer pessoa que queira maltratar você. Se foi a polícia ou o governo quem lhe maltratou, você deve explicar em outros casos se a pessoa ou o grupo quem ou está ameaçando ou maltratando não estão associados ao governo, mas têm poder suficiente no seu país natal e que ninguém pode freá-los. Se a polícia e o governo não puderam lhe proteger, você terá que explicar o porquê. Como sempre, é importante explicar o conhecimento que tens em relação a isto. Não é suficiente dizer que a polícia não pôde lhe ajudar, mesmo que tenha sido verdade. O juiz terá que saber como você concluiu o fato de que a polícia não pode lhe proteger. Você pediu ajuda? Você conhece alguém que pediu ajuda no passado? Você sabe se eles estão envolvidos com o governo de alguma maneira? Você viu no jornal se alguma pessoa foi na polícia? O que aconteceu? Exemplos específicos ajudarão ao juiz a demonstrar que o seu caso não está baseado em boatos e fofocas. Outro lugar. O quinto elemento do asilo é a realocação, mudança. Se alguém esteja solicitando asilo nos Estados Unidos, é porque supostamente não tem a possibilidade de viver com segurança em outros lugares no seu país de origem. Se você está fugindo de um grande ou pequeno país, você terá que explicar ao juiz as razões pelas quais não foi possível fazer a mudança a outra cidade no seu país de origem. Se você acha que as pessoas ou grupos que estão perseguindo podem lhe encontrar, você terá que explicar por quê. Se a realocação a outros lugares não é uma opção devida a diferentes razões, por exemplo, falta de trabalho, falta de desejo de fazer a mudança ou medo de ter riscos em um lugar diferente, etc., você também terá que explicar isso ao juiz. Isto é mais complicado para pessoas que fogem de países maiores como o México ou o Brasil, porque o governo americano pensa que você tem mais chances de ser colocado em lugares seguros. Durante sua testemunha, não generalize. Conte sua história em detalhes como se fosse um filme ou uma novela. Comece com o primeiro incidente, explique o pior incidente e o final do último em detalhes. Lembre-se que seu depoimento é confidencial. É muito importante que você dê toda a informação detalhada ao juiz. Omitir fatos importantes poderá ser um problema em adquirir o seu asilo com sucesso. Diga somente a verdade quando estiver preenchendo os formulários para o asilo. Cite incidentes ou confesse sobre juramento. Mentir sobre juramento é crime e poderá ser usado contra seu caso. Se não tiver nenhuma evidência, explique o que poderá acontecer a você se permanecer em seu país. Não se esqueça que ninguém sabe mais de sua situação que você mesmo. Ninguém pode contar sua história melhor do que você.